Olá, meu nome é Júnior. Eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, no qual é intitulado como Estudo da Interação de Moléculas de C60 com grafeno utilizando dinâmica molecular. Esse trabalho ele foi dividido em 5 partes, no qual eu vou falar um pouco sobre a introdução, os objetivos do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados e a conclusão. Introdução. Antes mesmo de falarmos sobre o grafeno C60, precisamos falar um pouco sobre o carbono, visto que tanto o C60 quanto o grafeno são compostos de carbono. O carbono ele foi descoberto em meados da época pré-histórica, mas foram caracterizados apenas em 1789. O carbono é um elemento químico definido pela letra minúscula C. O mesmo apresenta um número atômico 6 e uma massa atômica 12. O carbono ele é sólido à temperatura ambiente e classificado como não metal. O carbono ele pertence à família do grupo 4, ou grupo 14 na tabela periódica segundo a UPAC, e o mesmo apresenta 4 elétrons na sua camada de valência, denominado como tetravalente, como a gente pode caracterizar na nossa imagem à esquerda. Em 2004, os físicos russos Andrei e Konstantin Noselov descobriram o grafeno colando e descolando uma fita adesiva em uma lâmina de grafite, representado pela figura na letra B. Essa técnica ficou conhecida como clivagem micromecânica. A descoberta do grafeno rendeu a eles, em 2010, o Prêmio Nobel em Física. Pois bem, o grafeno ele é formado por uma camada bidimensional de átomos de carbono, disposto em estruturas hexagonais, como representado na letra A. O grafeno ele tem alta resistência mecânica, alta condutividade térmica e elétrica, e apresenta baixo custo de produção. O mesmo pode ser utilizado na purificação de água, filtro de gases poluentes, sensores biomédicos, construção civil, microdispositivos, entre outros. Fullereno C60 ou simplesmente C60, o Buckminster Fulleren, foi batizado em homenagem ao arquiteto americano B. Fowler, responsável pela invenção dos domos geodésicos. Os fullerenos eles foram descobertos de forma experimental, no qual uma placa de grafite foi submetida a um laser pulsado de alta frequência e os agregados gerados no plasma foram analisados por espectroscopia de massa. Com a descoberta do C60, os cientistas não sabiam de fato como era o formato, a geometria do C60. Essa geometria só foi descoberta anos depois utilizando raios-x. O experimento mostrou a formação de moléculas grandes constituídas exclusivamente por átomos de carbono. No caso do C60, são nanomoléculas esferoidais estáveis formadas exclusivamente por átomos de carbono. O C60 tem uma estrutura denominada de ixoedro truncado não regular, tendo 32 faces, sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos. O C60 tem 60 átomos de carbono, apresenta 30 ligações do tipo carbono-carbono e tem grande propriedade eletronegativa. Ele é capaz de aceitar reversivelmente de 1 até 6 elétrons. Na letra A, temos a representação dos domos geodésicos, obra criada pelo arquiteto americano B. Fowler. Na letra B, temos a geometria de uma molécula de C60. Sua geometria se assemelha bastante a uma bola de futebol. O C60 tem uma função bastante importante na ciência em si, onde ele é utilizado como mula para o transporte de drogas na corrente sanguínea. Sabendo um pouco mais sobre o grafeno e o C60, é importante falarmos da interação do grafeno com o C60. Essa interação proporciona uma adsorção. A adsorção é quando as moléculas, átomos ou íons ficam retidos na superfície de uma substância, em geral substâncias sólidas, e ocorre somente na superfície. Essa interação proporciona a formação de forças de Van der Waals do tipo dipolo-dipolo induzido. Existem diversas formas experimentais para a depositação do C60 em grafeno. Entre elas tem uma deposição via evaporação térmica em ultra alto vácuo, a spray coating e a sublimação do C60 em plasma excitado via feixe de elétrons. Objetivos do trabalho. Este trabalho foi baseado em 3 artigos. No primeiro artigo, o artigo mais à esquerda, um grupo de cientistas conseguiu mensurar o módulo de Young para uma monolayer de grafeno de forma experimental. Nesses outros 2 artigos, os cientistas conseguiram mensurar o módulo de Young de uma monolayer também de grafeno, só que através de uma dinâmica molecular. Este artigo foi refutado por visto que, segundo a cientista que desenvolveu esse artigo, falou que a equação no qual os cientistas utilizaram nesse artigo para encontrar o módulo de Young
estava incorreto. Sendo assim, nesse trabalho, vamos utilizar tanto a equação deste artigo quanto a equação deste artigo para conseguirmos encontrar o módulo de Young de todas as estruturas desejadas no trabalho. Metodologia. Pois bem, para conseguirmos identificar o módulo de Young dos sistemas no qual queremos estudar, precisamos realizar uma dinâmica molecular. A dinâmica molecular ela é uma ferramenta computacional realizada para caracterizar os movimentos físicos entre os átomos e moléculas quando deixados para interagir em um intervalo de tempo, assim gerando uma descrição do movimento dos átomos. A trajetória desses átomos e moléculas é determinada numericamente pelas equações de Newton, propostas para um sistema de partículas em que as forças entre as partículas e a energia potencial são definidas por potenciais interatômicos ou campos de força gerado pela mecânica molecular. Para realizarmos esse estudo, utilizamos de um software no qual é denominado LAMMPS. Esse programa LAMMPS é um código de dinâmica molecular clássica que modela conjuntos de partículas nos estados líquido, sólido e gasoso. Ele pode modelar sistemas atômicos, poliméricos, biológicos e etc. Esse programa LAMMPS ele pode ser utilizado em qualquer computador, visto que ele é um código de livre acesso. O LAMMPS se utiliza de uma variedade de potenciais, como por exemplo o potencial de Lennard-Jones, potencial Erebo, potencial Tersov, entre outros. O LAMMPS ele é capaz de modelar sistemas 2D ou 3D com apenas algumas partículas ou até milhões ou bilhões de partículas. Como foi falado antes, o LAMMPS ele é executado em qualquer computador, sendo que é um programa de livre acesso. Esse programa LAMMPS ele se utiliza de um algoritmo muito importante, que é chamado de algoritmo de Verlet, onde é representado pela equação em destaque. Um dos pontos principais no cálculo da dinâmica molecular é que na dinâmica molecular acontece a integração das equações que descrevem o movimento das partículas. E a partir disso a gente consegue realizar todo o estudo da dinâmica em si. Nos dois artigos de dinâmica molecular, ambos utilizaram o potencial Tersov para realizar a dinâmica molecular. Nesse trabalho, além de utilizar o potencial Tersov, também vou utilizar o potencial Erebo para tentarmos identificar a diferença de um para outro. Pois bem, o potencial Erebo trata ligações covalentes em um sistema de carbono e hidrocarbonetos. O Erebo permite a formação e a quebra de ligações covalentes durante a simulação que conserva as propriedades de formação e dissociação de ligações covalentes. Nesse potencial, os átomos individuais não são forçados a permanecer ligados com nenhum átomo vizinho específico ou mantêm um estado de hibridização. Esse caráter dinâmico fornece a descrição realista das ligações covalentes. O potencial Erebo é definido pela equação à nossa direita aqui, em que esse termo depende da posição e da identidade química dos átomos perto das ligações IJ. Este termo e este termo representam a interação de Lennard-Jones e de torção, respectivamente. Pois bem, o potencial Tersov é o potencial interatômico empírico desenvolvido para a descrição de sistemas covalentes, como semicondutores, cerâmicas e polímeros. A energia é modelada como uma soma de interações de pares IJ, mediante as contribuições atrativas e repulsivas, incorporando explicitamente a dependência de ordens de ligação. Com o Tersov é possível fazer quebras de ligações químicas. Esse modelo ele foi criado em 1989 e possui abordagens para carbono, silício e germânio. O Tersov ele é representado por esta equação, em que o meu E representa a energia total do meu sistema, o meu R, índice IJ, é a distância de ligações entre os átomos IJ, Fc é a minha função de corte e Fr e Fa são os potenciais repulsivos e atrativos. Antes de utilizarmos o programa LAMMPS e os potenciais Erebo-Tersov, precisamos montar a geometria dos sistemas que vamos estudar. Tanto a geometria do grafeno quanto a geometria do C60 foi feita a partir da utilização de programas e linhas de comando.
Todas as redes têm a dimensão de 205,334 por 246,975 angstroms. Com as redes formadas, foi possível depositar o grafeno em cima do C60. A caixa tem a mesma medida da rede. Essa caixa nada mais é que uma estrutura onde é colocada as geometrias que vamos estudar. Essa caixa ela faz a simulação de uma determinada pressão e uma determinada temperatura e outros componentes que queremos adotar na nossa simulação. Com a estrutura montada, a gente vai colocar a geometria no programa LAMMPS junto com um arquivo chamado de input. Nesse arquivo input, a gente vai dizer para o programa LAMMPS o que a gente quer que o programa faça para a gente durante a simulação, durante a dinâmica molecular. Temos aqui 3 casos. O sistema com só o grafeno, o sistema com grafeno e C60 de forma organizada, grafeno com C60 de forma desorganizada. O que a gente vai pedir no input? A gente vai pedir no input que um indentador de caráter de geometria esférica e caráter repulsivo indente as nossas estruturas. O que seria isso? Esse indentador vai descer em direção a cada uma das estruturas e aplicar uma força. Pois bem, vamos entender um pouco melhor o que é essa indentação. A indentação é um ato que se dá quando um penetrador incide sobre uma superfície. A finalidade é realizar uma deformação na área incidente. Essa indentação caracteriza as propriedades mecânicas, dureza e elasticidade dos materiais. Essa representação aqui esquemática representa muito bem o que a gente vai realizar nos sistemas, onde a gente tem uma monolayer de grafeno, onde um penetrador esférico vai indentar a minha superfície e vai chegar um momento em que esse penetrador, o indentador, ele vai rebentar a minha estrutura. O que a gente quer é fazer uma indentação até o ponto máximo que a nossa estrutura aguente, sem rompê-la, assim possibilitando encontrar o módulo de Young. Pois bem, nos 2 artigos utilizados para o estudo da dinâmica molecular, existe uma equação no qual define a força dessa indentação, em que A vai caracterizar o raio da membrana do meu grafeno, o meu R é o raio do indentador cilíndrico, o meu sigma é a deformação da minha rede, como a gente pode ver aqui. O meu E2D, aqui representado na equação, é o módulo de Young 2D no grafeno. F é a força aplicada na rede. O meu θ 2D índice 0 é a pretensão da membrana. V é a razão de Poisson, que no caso para o grafeno é 0,165, e Q é um valor tabelado, que é 1,02. No início da apresentação eu informei que iria me basear em 2 artigos referentes à dinâmica molecular no grafeno. Pois bem, no primeiro artigo foi dado essa equação para calcular a força na indentação. E no segundo artigo foi dado essa equação para calcular a força na indentação. Pois bem, essa equação foi refutada por esta, visto que a cientista falou que, no primeiro artigo, o cientista utilizou esse valor de Q ao cubo, sendo aproximadamente 0,94, esse valor estaria errado, pois na verdade esse Q ao cubo nada mais seria do que 9π sobre 16, no qual daria esse valor, 1,77. Mas independente da equação adotada por um ou por outro, as 2 equações serão utilizadas para encontrar o módulo de Young nesse estudo. Pois bem, a partir disso, conseguimos desenvolver essas equações para encontrarmos a pretensão na rede, para encontrarmos o módulo de Young, no qual é dado por essa equação, visto que H nada mais é que a espessura da rede, que para o grafeno é 3,4 angstroms. Pois bem, essa equação só pode ser utilizada se a razão entre o raio do indentador e o raio da membrana for menor que 0,14. Caso contrário, a pretensão na rede deverá ser utilizada essa equação, simplesmente utilizando uma leve correção nela. Como no meu estudo, todas as razões entre o raio do indentador e o raio da membrana foi maior que 0,14, vamos utilizar essa equação para encontrarmos o módulo de Young. Resultados. Então, para realizarmos a dinâmica molecular, jogamos no programa LAMMPS as 3 geometrias no qual queremos estudar e jogamos junto com elas um arquivo chamado de input. Nesse arquivo input vai ser definido o que queremos fazer nessa simulação. Pois bem, nessa simulação vamos realizar uma indentação nas 3 superfícies.
no qual um penetrador de geometria esférica e caráter repulsivo vai penetrar em cada uma dessas superfícies. Esse penetrador ele vai aplicar uma força durante 10 picosegundos. Depois de 10 picosegundos, ele solta essa força e vai repetir esse processo até o momento máximo em que cada estrutura aguente sem se romper. Pois bem, a partir do momento em que terminamos essa simulação, cada simulação vai gerar um arquivo. Esse arquivo nada mais é que um gráfico no qual vai ser dado pela força com a deslocação da rede. Com esse gráfico formado, vamos utilizar uma equação de terceiro grau para linearizar essa curva. A partir da linearização dessa curva, vamos obter os valores dos coeficientes A0 e A1. Esses dois coeficientes vão ser de extrema importância para, enfim, conseguirmos encontrar o módulo de Young de cada estrutura. Vamos utilizar todos os raios de indentador e todos os raios de membrana utilizados nos dois trabalhos. Nesse slide, temos a representação esquemática da indentação em todos os casos. Nessa primeira imagem, temos a representação da dinâmica molecular no grafeno puro com potencial Tersov. Nessa, com o grafeno puro utilizando o potencial Erebo. Nessa, a indentação grafeno com C60 disposto de forma desorganizada com potencial Tersov. E nessa, a indentação do grafeno com C60 disposto de forma desorganizada também utilizando o potencial Tersov. Em todas as figuras, temos três momentos de indentação. O momento inicial da simulação, o momento de indentação média e o momento de indentação máxima na nossa simulação. Como dito anteriormente, cada simulação vai nos dar um arquivo de dados. Esse arquivo de dados nada mais é que um gráfico. Gráfico esse dado em força em nanonewtons por deformação da rede em nanômetros. Utilizando cada gráfico, vamos traçar, como foi dito anteriormente, uma equação de linearização para obter os dois coeficientes A0 e A1 e assim conseguirmos encontrar o módulo de Young para cada sistema. Temos aqui a representação da indentação do grafeno utilizando o potencial Tersov, a indentação do grafeno utilizando o potencial Erebo, a indentação do grafeno com C60 desorganizado utilizando o potencial Tersov e a indentação do grafeno com C60 organizado utilizando o potencial Tersov. Sendo assim, conseguimos mensurar o módulo de Young para todas as simulações feitas. Na primeira tabela temos o módulo de Young para as estruturas do grafeno utilizando o potencial Tersov. Na segunda tabela, o módulo de Young para as estruturas do grafeno utilizando o potencial Erebo. Na terceira tabela, o módulo de Young para as estruturas grafeno com C60 dispostos de forma desorganizada utilizando o potencial Tersov. E na última tabela temos o módulo de Young para as estruturas com grafeno C60 dispostos de forma organizada utilizando o potencial também Tersov. É válido salientar que utilizamos os dois artigos para encontrar o valor do módulo de Young. Sendo assim, temos resultados utilizando a equação proposta no primeiro estudo e resultados propostos utilizando a equação no segundo estudo. Também realizamos para todos os casos o cálculo do módulo de Young em sistemas de sem correção, onde a razão entre o raio do indentador e da membrana for menor que 0,14. E também, além disso, conseguimos encontrar o módulo de Young onde é aplicado forças altas e baixas em todas as estruturas. Conclusão. Houve grande diferença do módulo de Young entre as equações utilizadas, em média 50% de diferença da equação errada para a equação certa. Aconteceu também diferença entre os potenciais. Teve caso em que o módulo de Young do Erebo foi 100 nanonewtons maior do que para o Tersov, isso no caso do grafeno. O tempo de simulação do Erebo para o grafeno foi muito maior do que em relação ao Tersov. Enquanto o Erebo demorou cerca de um mês para conseguir rodar, utilizando o potencial Tersov foi cerca de mais ou menos 4 dias. O módulo de Young encontrado no grafeno utilizando o potencial Tersov foi bem parecido com a literatura. Na literatura foi encontrado 340 nanonewtons. Nesse trabalho conseguimos encontrar 369 nanonewtons. Por fim, o módulo de Young do grafeno com C60 organizado foi o mais alto de todos os casos. Acredito que a geometria dessa estrutura, por se parecer com um cristal, possibilita nesse alto módulo de Young. Em contrapartida, o grafeno com C60 desorganizado foi o mais baixo de todos. Acredito que, por forma do C60 estar desorganizado, ele age como um solvente na estrutura do grafeno, fazendo com que a força de Van der Waals entre o grafeno
e o C60 diminua. Obrigado.